A cada ano, vastos campos nos Estados Unidos se transformam em um mar de cores, onde bilhões e bilhões de frutas silvestres como morangos, cranberries, cerejas, mirtilos e framboesas são colhidos. Esta jornada não envolve apenas trabalho, mas também paixão e modernização na indústria agrícola. No vídeo de hoje, aprendemos como os agricultores dos Ezequiel colhem milhões e bilhões de frutas vermelhas todos os anos. Primeiro, entraremos no mundo fresco da colheita do morango, onde os frutos maduros são cuidadosamente selecionados para levar à sua mesa. Antes da colheita, os agricultores verificam se o campo de morango está maduro ou não. Devem garantir uma maturação moderada para que os morangos fiquem suculentos e frescos. Ao mesmo tempo, não deixe os morangos amadurecerem demais para facilitar o transporte, processamento e preservação. A ferramenta deles é simplesmente um carrinho como este. Muito ágeis, após a colheita, eles arrumam imediatamente os morangos em caixas plásticas. Isso não só economiza tempo, mas também evita que a fruta seja danificada. Eles procuram morangos entrelaçados nas folhas. Agilidade e cuidado são os principais critérios dos agricultores desta horta de morangos para garantir a produção da colheita. Uma atmosfera movimentada cobre todo o campo. Eles tentam trabalhar o mais rápido possível para terminar a colheita dos morangos restantes. Os agricultores embalarão os morangos no campo para que permaneçam secos e frescos. Depois que as caixas plásticas ficaram cheias de morangos, eles começaram a empilhá-los em caixas. Os caminhões se movimentarão de acordo com o andamento da colheita dos trabalhadores. Sem maquinaria moderna, apenas com as mãos e ferramentas rudimentares, estes agricultores conseguem colher uma grande quantidade de morangos de cada vez. Se você olhar com atenção, verá que atrás de cada carrinho haverá um balde para armazenar morangos de baixa qualidade, como polpa machucada ou caules perdidos. Eles rapidamente trouxeram caixas de morangos para o ponto de encontro. Aqui, os agricultores precisam passar o cartão assim, é semelhante a uma forma de cronometragem. Por fim, o jardineiro verificará a quantidade e qualidade dos morangos obtidos. Após a finalização da rotulagem, essas caixas de morango estão prontas para serem distribuídas no mercado. Alguns agricultores continuam a colher quando chove. Isso será um pouco difícil porque o solo úmido é difícil de mover. Embora os morangos molhados apresentem um risco maior de desenvolver mofo quando armazenados, os agricultores não têm outra escolha. Eles precisam colher todos os morangos rapidamente para evitar que fiquem encharcados no campo. Os exuberantes campos de morangos nos Estados Unidos não são apenas bonitos, mas também produzem morangos mundialmente famosos. Agricultores de estados como Califórnia, Flórida e Oregon aplicam métodos modernos de cuidado de árvores, ajudando-os a colher milhões de toneladas de morangos todos os anos, com a melhor qualidade do mercado. Adeus, campos de morango. Vamos explorar a fruta única que aparece principalmente no Dia de Ação de Graças. Os cranberries são nativos da América do Norte, crescendo principalmente nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Noroeste do Pacífico. Os Estados Unidos são o maior produtor mundial de cranberries. Em 2023, os agricultores americanos colheram 40.800 acres de cranberries, rendendo um rendimento total de quase 8,7 milhões de barris. Leva de 3 a 5 anos para que um canteiro de cranberry comece a produção comercial. A água de irrigação dos pântanos foi drenada, deixando para trás camadas de turfa, onde os cranberries cresceram e se transformaram em um tapete grosso por onde os colhedores e os trabalhadores podiam passar. A maioria dos cranberries será colhida assim: quando os pântanos de cranberry começarem a ficar vermelhos e a amadurecer. Os agricultores conduzirão veículos de colheita pelos campos. A máquina baterá continuamente para fazer com que os frutos caiam das árvores. Em seguida, os cranberries flutuam na superfície da água.
Neste momento, os agricultores criarão um círculo para colher frutas. Você pode ver os agricultores se esforçando para manter o círculo fixo e as frutas dentro. Eles também usam um gerador eólico para empurrar as sementes para o centro do círculo, facilitando sua sucção. As tubulações são instaladas diretamente no tanque do caminhão assim, depois de aspiradas, as bagas são armazenadas no caminhão. O veículo possui sistema para filtrar galhos de árvores, folhas e impurezas antes de transmitir para o compartimento do caminhão. Finalmente, os agricultores irão levá-los para instalações de processamento. Aqui, os cranberries passarão por um processo de limpeza e embalagem antes de irem ao mercado. E aqui estão alguns produtos de cranberry. Todos os anos, a América produz milhões de garrafas de molhos e sucos com sabor de cranberry. A época de colheita dos cranberries tende a durar de meados de setembro a novembro. Esses cranberries são colhidos manualmente ou por um colhedor semelhante a um cortador de grama. Os cranberries são colhidos de duas maneiras diferentes, secos e úmidos. Contudo, a colheita seca representa apenas uma pequena proporção da época de colheita. A seguir, chegamos às cerejas, uma das frutas luxuosas do verão. No Sicelaiwa, a temporada das cerejas dura 90 dias e rende cerca de 400.000 a 500.000 libras de cerejas por ano. As cerejas são redondas, vermelho escuras e lisas. Este é um sinal de que estão prontos para a colheita. Quando 90% dos pomares de cerejeiras ficaram vermelhos escuros, esses agricultores começaram a trazer ferramentas para a horta para a colheita. A regra para a colheita é priorizar os frutos maduros de maneira uniforme, um galho de cada vez na árvore e assim por diante, passando por todas as árvores da fileira até que o jardim esteja concluído. Assim que o saco estiver cheio, o agricultor deitará as cerejas no caixote e recolherá os ramos e folhas. Agricultores com muitos anos de experiência partilham que se o cultivo de cerejas é uma tarefa difícil, então a colheita das cerejas pode ser considerada uma grande façanha. As cerejas devem ser colhidas manualmente e com cuidado para não danificar o fruto e a árvore. Lesões nesta safra podem prejudicar a safra do próximo ano. Portanto, mais da metade do custo de produção das cerejas está na fase de colheita. O tempo de colheita e o número de trabalhadores dependerão da área de hectares plantados. Normalmente, as fazendas no Zeondwara precisam de cerca de 80 a 120 trabalhadores e a colheita leva cerca de um mês. Neste pomar de cerejeiras, a maioria dos trabalhadores são trabalhadores migrantes. Num dia, os trabalhadores começam a recolher às 5 da manhã, trabalham continuamente e têm de encher 150 a 200 contentores. Isso significa que cada trabalhador será responsável por colher cerca de 580 quilos de cerejas. Esses agricultores usarão escadas para alcançar os frutos altos. Você pode ver, desde o momento em que os colhem até o momento em que os colocam na bandeja, eles são muito cuidadosos e gentis. Durante a época de colheita, os frigoríficos da região funcionam quase ininterruptamente. Aqui, as cerejas são medidas quanto à dureza, doçura e classificadas de acordo com o tamanho e a aparência. Em seguida, as frutas boas serão embaladas e enviadas. Além de morangos, cranberries e cerejas, os Estados Unidos são um dos maiores produtores mundiais de mirtilo, com uma produção média de cerca de 725 milhões de libras de frutas por ano. Os arbustos de mirtilo podem ser encontrados nos Estados Unidos, e agricultores em 26 estados produzem mirtilos comercialmente. Os mirtilos podem ser plantados na primavera ou no final do outono. Em climas mais quentes, a temporada do mirtilo pode começar em março e durar até maio. Arbustos de mirtilo com 2 anos de idade começarão a dar frutos dentro de 1 ou 2 anos. No entanto, em algumas variedades de mirtilo, só conseguem bons rendimentos após cerca de 6 anos.
Portanto, os agricultores cultivam frequentemente muitas variedades na mesma exploração para prolongar a época de colheita. Acima da colheitadeira há bandejas cheias de mirtilos bem arrumados. Aqui, os agricultores removem o excesso de galhos e folhas e depois colocam as frutas em uma bandeja plástica. Dessa forma, eles economizam tempo na limpeza da fábrica. Na unidade de processamento, os mirtilos continuam a ser colocados na linha para serem limpos novamente. Durante este processo, as impurezas continuam a ser removidas novamente. Os trabalhadores cuidarão do processo de remoção de frutas verdes ou danificadas. A etapa final é a embalagem e a refrigeração para garantir o fornecimento de mirtilos todos os meses do ano. Vocês podem ver, a quantidade de frutas verdes é muito grande. Essa também é a razão pela qual os agricultores perdem produção. Por isso, alguns agricultores optam pela colheita manual. A colheita manual de mirtilos exige que os agricultores sejam meticulosos, rápidos, mas ainda assim delicados, para garantir que os frutos não fiquem danificados. Os proprietários agrícolas costumam usar esse método para garantir que os frutos verdes sejam mantidos intactos para a próxima colheita. Esta é uma colheita manual de mirtilo feita por agricultores americanos. Ao longo do processo, os agricultores serão delicados desde a colheita até o despejo em barris como este. Este método é bastante difícil, mas garante a qualidade e a estética da fruta. Com rigor e perseverança, os agricultores americanos estão trazendo para você mirtilos da mais alta qualidade, do campo diretamente para a sua mesa. Adeus, deliciosos mirtilos! Agora chegaremos a uma fruta que se destaca igualmente pela cor e pelo sabor. O clima fresco do noroeste do Pacífico é ideal para o cultivo de framboesas. Com mais de 70 milhões de libras por ano cultivadas em 9.700 acres no estado de Washington, é responsável por mais de 70% da produção de framboesa vermelha congelada do Zepriwa. Quando as framboesas são doces, vermelhas e suculentas, é aí que os agricultores podem colhê-las. A época de colheita é geralmente no final de junho ou início de julho. Semelhante à colheita de mirtilos, os agricultores usarão máquinas para colher framboesas. Esta máquina percorrerá cada fileira de árvores para colher assim. Você pode ver, a máquina funciona com modo de vibração combinado com pontas de plástico em ambos os lados da máquina para permitir que os frutos caiam da árvore. Enquanto isso, os frutos verdes que não estão prontos para a colheita ainda permanecem saudáveis na árvore, sem serem danificados. O mecanismo de agitação funciona de forma bastante eficaz, não exerce demasiada pressão sobre os frutos. Depois de 2 a 3 dias, quando as framboesas restantes amadurecerem uniformemente, os agricultores voltarão a colher. As framboesas maduras caem em uma esteira rolante, onde os agricultores pegam galhos e folhas antes de colocá-los em bandejas de plástico e secá-los assim. Quando o caminhão de colheita chega ao final da fileira, as bandejas plásticas são preenchidas com framboesas e eles as transportam pelos caminhões de transporte e as levam rapidamente às fábricas de processamento. Todo o processo ocorre em apenas algumas horas para garantir o frescor. Quando o veículo de transporte chegou à fábrica, esses trabalhadores rapidamente trouxeram bandejas de framboesas para o sistema de correntes. Eles precisam limpá-los e retirar o calor do campo. Depois de lavar completamente a sujeira, as framboesas ficarão na corrente assim. A seguir, esses trabalhadores se concentrarão na observação e remoção de frutas danificadas. Depois de congeladas, as framboesas continuam a passar por um sistema de máquinas de triagem, agitadores e fiscalizadores. Tudo isso garante que apenas frutos intactos apareçam no produto final. Olá a todos! Hoje vamos às vinhas na França, ver como os agricultores cultivam e colhem esta fruta doce.
Primeiro vem o processo de preparação da muda. Essas uvas são cuidadas no viveiro durante 7 semanas antes de serem plantadas no campo. Nas áreas onde a uva é cultivada em pequena escala, o plantio é feito manualmente. Nos vastos campos, o cultivo de milhares de uvas exige o uso dessa máquina. A videira é uma árvore frutífera que precisa ser cuidada com muita atenção durante o cultivo. A maioria das variedades de uvas cultivadas na França leva de 3 a 4 anos para produzir a primeira safra. Podar a videira também facilita a colheita e aumenta a probabilidade de frutificação para a próxima colheita. As uvas verdes já se formaram e em cerca de 2 meses a vindima, a colheita das uvas, vai ocorrer. Tudo está pronto, uma boa colheita vai acontecer. O que você acha dessas imagens? A colheita manual vai ocorrer em áreas de cultivo de uvas de baixa densidade. Acreditamos que muitas pessoas que assistem a este vídeo também sentem vontade de colher essas uvas, não é? Essas máquinas modernas são usadas para colher uvas em grandes campos. As videiras aqui serão sacudidas até que todas as uvas caem. Centenas de toneladas de uvas após a colheita são enviadas para fábricas para produzir suco de uva e vinho. Para produzir vinhos finos, as fábricas precisam usar uvas colhidas em videiras com mais de 20 anos.
que você achou do processo de cultivo e colheita de uvas no vídeo? Conte pra gente nos comentários. Até mais e nos vemos nos próximos vídeos.